Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e já vou pedindo para que vocês deem o like, compartilhem o vídeo e deixem seus comentários. Como sempre, estamos aqui para mais um momento daquilo que Jesus falou em seu Evangelho. E hoje vou falar de uma parábola muito significativa. É a parábola dos dois filhos. Jesus vai tirar essa parábola de algo registrado há muito tempo atrás, mas muito mesmo. Essa parábola consta nas tabuletas da Suméria, onde ali contava a história de um rei que veio de um outro lugar, de um outro orbe, e aqui na terra ele incumbiu seus filhos para que eles pudessem trabalhar em prol da implantação de uma humanidade civilizada, onde a justiça, onde a retidão fosse o fator primordial desse progresso. Evidentemente que isso está diretamente ligado à evolução espiritual. Então Jesus diz assim, isso está em Mateus 21, do 28 ao 32. Então ele diz assim, mas o que vos parece? Então antes disso, ele tinha falado sobre o batismo do João, como nós vimos no vídeo da semana passada. Então ele vem falando muitas coisas que nós vamos ver aonde ele vai canalizar. Então ele está falando aqui que, dessa forma, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo filho, de igual modo, e respondendo-lhe, ele disse: O filho, eu vou, Senhor. E não foi. Aí Jesus pergunta assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? E aí aqueles que eram seus ouvintes, estavam ali, disseram para ele, o primeiro. E aí Jesus então vem com a explicação. Em verdade, eu digo a vocês que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vocês no reino de Deus. E aí ele prossegue ainda, né? Porque João veio e veio a vocês trazendo o caminho da justiça e vocês não acreditaram, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vocês, porém, vendo isso, nem depois se arrependem para crer. Então essa parábola eu acho ela assim muito interessante, fazendo paralelo com aquilo que foi extraído das tabuletas da Suméria. Então esse rei que vem, né, de um lugar longínquo, e ele então realmente ele tinha 2 filhos. Um dos filhos vamos dizer assim, ele chega, que ele diz aqui, ó, ele pede ao primeiro, né, aquele que esteve aqui primeiro, e diz, vai trabalhar hoje na minha vinha. A vinha era a implantação da evolução do ser humano na Terra. Em determinado momento, lá daquela história da Suméria, esse filho ele estava empolgado e ele falou, eu vou. E esse pai, então, aqueceu. O segundo filho também falou que ia e não foi. Então, esse primeiro filho, embora ele achasse muito pesada a carga de trazer essa consciência para o ser humano que ainda estava
com sua intelectualidade, com a sua cognitividade muito incipiente. Então, esse primeiro filho falou: isso é um trabalho hercúleo, um trabalho muito árduo, e talvez eu não dê conta. Mas quando o segundo, né, falou: sim, eu vou, né, e daí o segundo não veio, então aquele que falou que não ia e veio, ficou com uma responsabilidade muito grande. Então ele diz assim, né, que o primeiro fez a vontade daquele pai. E aí eu pergunto, me questiono em cima dessa parábola. Esse outro filho que disse vou e não foi, o que será que aconteceu com ele? Porque afinal de contas, quando um pai de família ele dá uma incumbência, essa incumbência ela vai ter que ser cumprida. E aquele que estava meio indeciso por conta das dificuldades próprias, inerentes da tomada de consciência do ser humano, ele meio que a contragosto ele aceitou. Então, se nós ligarmos ao batismo de João, quando perguntaram para Jesus qual era a autoridade que ele tinha e quem tinha dado autoridade para ele fazer todas aquelas coisas, ele então pergunta porque se eles acreditavam, né, que a missão de João era dos homens ou dos céus. E então eles viram que estavam num beco sem saída, então eles falaram: nós não sabemos. Daí ele disse: eu também não vou contar com que autoridade eu faço isso. Só que hoje, no nosso momento, no nosso patamar evolutivo, então nós temos já condições de elaborar melhor os ensinamentos de Jesus. Então, partindo do princípio que esse homem, que muitos atribuem em suas pregações, que esse homem é o próprio Criador. Mas não, aqui está falando que ele era um pai que tinha 2 filhos. Era um pai, diferente do Criador, que seria o pai de toda a criação. Então, este pai, ele pede para trabalhar na vinha, que seria a terra. Então, a representatividade da vinha, não só nessa parábola, em outras também, é a terra e a sua população. E quando ele diz assim, em verdade, eu vos digo que os publicanos e as meretrizes vão entrar adiante de vocês no reino de Deus, ou dos céus, de Deus. Vamos colocar Deus. Por que será que Jesus, então, vai usar esse termo, que as meretrizes e os publicanos? As meretrizes, elas eram uma escória, né, da sociedade, assim como os publicanos, que eram os cobradores de impostos do Império Romano. Só que eles acreditavam naquilo que João trouxe. Então, por isso que eu falo, o Evangelho de Jesus, principalmente em Mateus, ele vem, né, numa sequência onde uma coisa vai complementando a outra. Então, nesse caso aqui específico, como nós veremos também na outra parábola, é uma continuidade. Ou seja, não é uma ideia interrompida, não, é uma continuidade, porque Jesus estava falando para as pessoas que precisavam ouvir. Quando Jesus falou que as meretrizes e os publicanos entrariam antes no reino dos céus, ele estava falando para aqueles que não aceitaram João e não o aceitaram também. Então o recado tinha um destino certo. E aí ele vai falar assim, né, como eu falei, sempre entrelaçando, sempre fazendo, né, a conexão com aquilo que ele vinha falando anteriormente, e ele diz: porque João veio a vós no caminho de justiça. Vocês não acreditaram.
a implantação da justiça. E Jesus vai falar isso várias vezes não, algumas vezes, que nós temos que fazer ao outro o que queremos que nos façam. Então isso é justiça. Porque quando eu quero que me façam aquilo, né, que me agrada, aquilo que me traz paz, serenidade, então isso mesmo eu tenho que fazer aos outros e não ao outro. Então, vamos entender bem, não é uma questão isolada ou individualista. Nós temos que fazer exatamente o que queríamos, né, que nos fizessem. E se nós pararmos para analisar, o que nós queremos que nos façam? Aquilo que nos faz bem, que nos traz segurança, que nos traz conforto. Então é isso, exatamente isso que eu tenho que fazer ao outro. Só que na atualidade, muitas pessoas nem cogitam disso. Nós, infelizmente, vivemos ainda numa vibração muito densa, numa vibração de sabe, bateu, levou. Se alguém bater na sua face, não ofereça outra, né? Vira um bufetão na face do agressor. E qualquer coisa, ouço muito falarem assim, que tem coisas que não existe perdão. E aí eu pergunto-me, o quão longe estamos desses ensinamentos de Jesus? Quanto o homem ainda desconhece a frequência vibratória que Jesus deixou. Então, pessoas muito boas, pessoas que gostam de fazer o bem, mas às vezes usam esse tipo de vocabulário que é aquilo que eles trazem no coração. Vídeos passados, Jesus falou, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando eu não processo em qualquer circunstância, seja com aquele que eu não conheço e que me provocou uma decepção, uma ira, ou seja, com aquele que está no meu seio familiar, o qual eu não estou feliz com ele, porque me sinto inferiorizada por ele. E aí eu falo, né, eu não aceito, não perdoo. Então nós estamos saindo dessa conexão de justiça, porque Jesus nos traz, né, a aplicação da justiça, moral e ética. Mas quando eu aplico a justiça, automaticamente os outros dois vêm juntos, que é a moral e ética. A moral é aquilo que eu vou elaborar da justiça. Então, isso é a moral. Não agir em contramão ou não, na contramão daquilo que vem da justiça. E automaticamente, então, eu estou na moral, e a ética é o senso, né? É o senso, a minha sensatez em relação àquilo que eu espero do mundo, não lá, né, na regeneração, lá quando todos foram, não, isso tem que acontecer a cada minuto, a cada momento. Temos que entender também que existem pessoas que não cogitam desses valores de Jesus, ou porque entenderam um determinado, vamos dizer assim, um determinado sermão, um determinado ensinamento, onde se coloca apenas num reduto fechado de alguns que são considerados da mesma estirpe, ou aqueles que desconhecem totalmente. E nos dois casos, aqueles que estão acordando para a nova realidade, para aquilo que nós seremos cobrados, porque nós estamos tendo a nossa oportunidade de aprendizado e até de correção, então nós seremos cobrados. Então não poderemos culpar o outro,
Não, se o outro não tivesse feito aquilo comigo, eu não estaria assim. E isso, então, é uma impossibilidade para que nós, como Jesus diz aqui, né, entrar no reino. E então, como ele diz aqui, os publicanos que, na verdade, eram preteridos e assim, banidos do convívio social, as meretrizes da mesma forma, entrarão primeiro. Por quê? Porque eles tinham um comportamento diferenciado. Por algum motivo, eles acreditaram tanto em João, tanto quanto em Jesus. E aqueles que deveriam estar abertos para esse entendimento, para que nos dias atuais nós tivéssemos condições de ter uma visão muito mais ampla, onde nós tivéssemos uma noção de fraternidade diferente do que nós temos hoje, seria uma maravilha. O mundo já estaria num outro patamar, com certeza, porque hoje ainda nós temos as divisões territoriais. Então, muitas vezes, em determinados países, determinados outros países não podem entrar, ou quando entram são hostilizados, enfim. Então, existe ainda esse componente muito agravante para a sociedade humana atual. Então, nós temos que acreditar e entender. Aquele que falou que não ia e ficou, é esse que nós temos que observar, é esse que nós temos que trazer para dentro de nós aquilo que ele nos traz como orientação segura para atingirmos esse patamar onde nós estaremos acima daqueles que se julgavam merecedores. E na sequência, Jesus vai falar, né? Ele vai continuar falando, sempre ele vai usar o pai de família. Em outras parábolas, na semana que vem, falaremos sobre a parábola dos lavradores maus. E aí ele veio falar também, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Essa vinha, volto a falar, é a justiça no sentido de ser justo. E então é isso que nós temos que ter, porque hoje ainda, como também já falei em vídeos anteriores, nós confundimos justiça com vingança. E justiça, na verdade, tem que ser aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que nem pende para um lado e nem para o outro. É o certo, é o equilíbrio. Então, nossa humanidade, nós temos que pensar mais sobre isso. E começar a entender que nós temos sim que dar ouvido aos ensinamentos de Jesus para que possamos realmente sairmos dessa contínua, eu digo assim, é como se nós andássemos num terreno muito escorregadio, 2 passos para frente e cai, mais um passo escorrega para o lado, outro passo escorrega para o outro, muitas vezes até dando uma derrapada para trás. E então nós temos que ter essa ciência, nós temos que ter, além da ciência, a consciência. Porque ciência a maioria das pessoas tem, mas a consciência, aquilo que nós vamos processar dentro da nossa máquina cerebral. E isso vem dos ensinamentos que nós absorvemos e aí sim assimilamos. E nós somos a chama que nós chamamos de centelha divina. Sendo assim, somos filhos do Criador. E logo Jesus sabe de tudo isso. Então vamos entender melhor Jesus? E o que será que aconteceu com aquele que não veio? Um dia eu conto, porque eu sei. Até lá, um grande beijo. Uma ótima semana.